Saudações acadêmicas, excelentíssimo docente Abílio Muxanga e caros colegas presentes. Chamo-me Magda da Graça Guambe, estudante do terceiro ano de curso de Contabilidade da Autoria no Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. Hoje irei apresentar o tema relativo às normas de contabilidade de relato financeiro número 11, que refere-se à agricultura e ativos biológicos no âmbito da disciplina de contabilidade agrária. Antes de avançar, é importante explicar que a norma de contabilidade de relato financeiro significa que são normas ou regras que orientam as empresas sobre como elas devem registrar, medir e apresentar as suas operações financeiras. Assim, a norma de contabilidade de relato financeiro ela estabelece o tratamento contabilístico das atividades agrícolas, especialmente no que diz respeito aos ativos biológicos e também aos produtos agrícolas. Durante esta apresentação, iremos abordar os seguintes pontos. Primeiro, iremos dar uma breve introdução do que realmente iremos tratar e iremos abordar no nosso trabalho. De seguida, iremos falar do objetivo da norma, no que se refere ao objetivo da norma em si, o âmbito de aplicação, objetivos biológicos e produção agrícola, ao reconhecimento, à mensuração, os ganhos e as perdas, os subsídios do governo e, por último, os exercícios práticos. Portanto, dizer que o objetivo principal desta apresentação é compreender como a contabilidade trata os ativos biológicos e como as transformações naturais desses ativos influenciam, de uma certa forma, os resultados das empresas agrícolas. Para começar, é importante compreender o que significa atividade agrícola. A atividade agrícola ela consiste na gestão de transformação biológicas de plantas e também animais vivos. Mas quando refiro à transformação biológica, refiro-me às mudanças naturais que ocorrem nos seres vivos ao longo do tempo. Estas mudanças elas podem incluir exclusivamente crescimento, reprodução, envelhecimento ou até mesmo a morte. Por exemplo, uma vaca, ela cresce e aumenta peso. E uma árvore, ela cresce ao longo de vários anos. E uma galinha, quando cresce, ela produz ovos. Uma vaca pode dar origem a um bezerro, que neste caso bezerro refere-se às vacas bebês que de 0 a 12 meses. Portanto, ao contrário de muitas empresas que trabalham com produtos que não mudam de uma forma natural, as empresas agrícolas elas lidam com organismos vivos que estão constantemente em transformação. Assim, eu diria que essas mudanças elas influenciam diretamente ao valor econômico dos ativos da empresa. Por essa razão, é importante dizer que a contabilidade agrícola ela precisa de regras específicas porque o valor dos ativos biológicos ela pode mudar ao longo de um certo tempo. O objetivo desta norma. O principal objetivo da norma de contabilidade do relato financeiro que refere-se à agricultura é estabelecer um tratamento contabilístico adequado para as atividades agrícolas, ou seja, a norma explica como as empresas elas devem reconhecer os ativos biológicos, medir o valor desses ativos, reconhecer ganhos e perdas, apresentar essas informações nas demonstrações financeiras. Quando falo de demonstrações financeiras, refiro-me aos relatórios que mostram a situação econômica e financeira da empresa, como, por exemplo, o balanço, as demonstrações de resultados, entre outros. Portanto, a norma ela garante que as empresas agrícolas sigam regras semelhantes, permitindo que esta informação financeira seja devidamente clara, compatível e confiável. Por que isto é importante? A atividade agrícola ela possui algumas características que a tornam diferente de outras atividades econômicas. Primeiramente, eu diria que
os ativos agrícolas são organismos vivos, o que significa que eles estão sujeitos a mudanças naturais. Por exemplo, um animal ele pode crescer, reproduzir ou até morrer. E essas mudanças, de facto, elas têm um impacto direto no valor econômico do ativo. Além disso, a empresa agrícola ela precisa de acompanhar continuamente essas mudanças, porque na verdade, elas influenciam os resultados financeiros da empresa. Portanto, eu diria que a contabilidade ela precisa de um sistema que consiga refletir essas mudanças de uma forma adequada. Assim, a norma de contabilidade de relato financeiro número 11, ela surge porque ela, de uma certa forma, ela garante que essas transformações biológicas sejam corretamente registradas na contabilidade. Âmbito. Agora iremos abordar em relação ao âmbito da norma. No termo do âmbito, isso significa simplesmente onde a norma se aplica, ou seja, a que situações ou elementos essa norma deve ser utilizada. Eu diria que a norma 11, ela aplica-se à contabilização de 3 elementos principais. O primeiro seria o ativo biológico. O ativo biológico, que neste caso seriam os animais ou plantas vivas que pertencem à empresa. Por exemplo, as vacas, os porcos, as galinhas, as árvores e também plantações. E de seguida seriam os produtos agrícolas, que são produtos obtidos no momento da colheita. Por exemplo, o leite, frutas, grãos e madeiras. E por último, seriam os subsídios do governo, que são apoios financeiros que o Estado concede às empresas agrícolas, que normalmente para incentivar na produção ou apoiar o setor agrícola. O que não está incluído. Todavia, nem todos os elementos relacionados com a agricultura são tratados pela norma de contabilidade de relato financeiro número 11. Por exemplo, os terrenos agrícolas não são tratados por esta norma. Neste caso, aplica-se na norma de contabilidade de relato financeiro número 13, que refere-se aos ativos tangíveis. Dessa mesma forma, os ativos intangíveis, como licenças ou marcas, são tratados pela norma 14, que refere-se aos ativos intangíveis. Além disso, quando o produto agrícola sofre uma devida transformação industrial, ela normalmente é aplicada na norma de contabilidade de relato financeiro número 9, que fala dos inventários. Por exemplo, uvas, que são um produto agrícola. Todavia, quando essas uvas são transformadas em vinho, passam a ser consideradas inventários. Ativos biológicos e produção agrícola. Neste ponto da apresentação, é importante compreender melhor que os ativos biológicos, segundo a norma número 11, que refere-se à agricultura, os ativos biológicos são animais, como eu dizia, e plantas vivas que estão sob o controle da empresa agrícola. Quando dizem controlo, quer dizer que a empresa tem o poder de utilizar esse ativo para gerar benefícios econômicos. Por exemplo, uma empresa ela pode possuir vacas para produzir leite, pode possuir galinhas para produzir ovos e também pode produzir árvores para produzir a madeira. Portanto, todos estes elementos são considerados ativos biológicos, porque são organismos vivos que eles de facto pertencem à empresa, o que podem gerar rendimentos. Além disso, é importante entender que os ativos biológicos elas passam por um processo chamado de transformação biológica. Quando falo de transformação biológica, refiro-me que eu diria que significa mudanças naturais que acontecem aos seres vivos ao longo de um certo tempo. E essas mudanças elas podem incluir o crescimento, a reprodução, a produção e a degeneração. Por exemplo,
Uma vaca jovem, ela pode crescer e também produzir leite. Além disso, essa vaca ela pode gerar novos animais como bezerros, como eu dizia, que são vacas pequeninas que variam de 0 a 12 meses. Assim, é importante perceber que os ativos biológicos eles podem aumentar naturalmente o patrimônio da empresa. Temos uma tabela de exemplos do que seriam ativos biológicos, como vem aqui, que seriam árvores florestais, vacas leitosas e também vinhas. Temos produtos agrícolas, que seriam os troncos de madeira, o leite e uvas. E produtos transformados, que seriam tábuas de madeira e queijo. Tábuas de madeira, queijo e vinho. Pois, quando falam de árvores florestais, elas podem transformar-se, elas passam a ser, podem usar as árvores para poder fazer a madeira e depois de usar a madeira pode-se fazer, os troncos de árvore pode-se usar para fazer tábuas de madeira. E as vacas leiteiras pode-se fazer leite e também de seguida pode-se fazer o queijo. E vinhas pode-se fazer uvas, de seguida para a transformação pode-se fazer o vinho. Características da atividade agrícola. A atividade agrícola ela possui 3 características fundamentais que a tornam diferente de outras atividades econômicas. Primeiro, eu diria a capacidade de transformação. Primeiramente, os ativos biológicos elas possuem uma capacidade de transformação natural. Isso significa que eles mudam ao longo do tempo. Por exemplo, um animal ele pode crescer, uma planta ela pode desenvolver-se e um animal pode reproduzir-se. Essas transformações têm um impacto direto no valor econômico dos ativos da empresa. E de seguida, temos a gestão de transformação. Todavia, essa transformação não acontece de uma forma totalmente espontânea. Na verdade, ela é gerida pelo ser humano. O agricultor controla fatores como, por exemplo, a alimentação de animais, irrigação das plantas, a temperatura, a fertilização do solo. Portanto, a empresa agrícola ela exerce um controle e gestão sobre os ativos biológicos. E por último, temos a mensuração de transformação. Além disso, a transformação biológica ela pode ser medida. Então, quando falamos de mensuração de transformação, referimos-nos à avaliação das mudanças ocorridas nos ativos biológicos. E essas mudanças elas podem ser avaliadas de 2 formas. Podem ser qualitativas e também quantitativas. Quando falamos de quantitativas, quantidade, referimos às mudanças que podem ser medidas fisicamente, como o peso, o tamanho e também a quantidade. E quando falamos de qualitativas, referimos-nos à melhor qualidade do ativo, como qualidade da carne, o teor da gordura e a qualidade da lã. Portanto, essas transformações elas incluem diretamente o valor do mercado dos ativos biológicos. Reconhecimento. Agora vamos falar sobre reconhecimento contabilístico. Primeiro direi que reconhecimento significa um momento em que um elemento passa a ser registrado na contabilidade da empresa. Em relação à norma de contabilidade de relato financeiro número 11, que é a agricultura, um ativo biológico só pode ser reconhecido em 3 condições. É reconhecida quando 3 condições são cumpridas. Primeiro, ela é reconhecida quando se trata do controle do ativo. Primeiramente, a empresa ela deve ter um controle sobre o ativo. De facto, da empresa é necessário ter um controle sobre o ativo. Isso normalmente acontece através de um evento passado, por exemplo,
compra de animais, nascimento de novos animais, plantação de árvores. Portanto, a empresa ela deve ser proprietária ou ter um controle sobre o ativo biológico. E de seguida, a empresa ela precisa ter benefícios econômicos futuros. A segunda condição é que o ativo ela deve gerar benefícios econômicos futuros. Benefícios econômicos são ganhos ou vantagens financeiras que a empresa pode obter no futuro. Por exemplo, venda de animais, venda de produtos agrícolas, produção de leite ou ovos. Assim, o ativo biológico deve ter um potencial para gerar rendimentos para a empresa. E por último, seria a mensuração fiável. A terceira condição é que o valor do ativo deve poder ser mensurado com fiabilidade. Mensurar significa determinar o valor econômico de um ativo. Se não for possível determinar o valor do ativo de uma forma confiável, então ele não pode ser registrado na contabilidade. Mensuração. Um dos pontos mais importantes na norma de contabilidade de relato financeiro número 11, que é a agricultura, é a mensuração dos ativos biológicos. Quando falamos de mensuração, significa determinar o valor monetário de um ativo. Segundo a norma, os ativos biológicos devem ser mensurados pelo justo valor menos custos estimados no momento da venda. Menos da venda. E isso significa que a empresa ela deve considerar quanto receberia se vendesse o ativo no momento no mercado. Todavia, desse valor devem ser deduzidos os custos necessários para realizar a venda, como por exemplo o transporte, as comissões, as taxas de mercado. Assim, obtém-se o valor real que a empresa poderia, de uma certa forma, receber pela venda do ativo. O que é o justo valor? Justo valor, eu diria que o justo valor é central da contabilidade agrária. Justo valor, isso significa que é o preço que um ativo pode obter no mercado numa transação normal entre compradores e vendedores interessados. Ou seja, é o valor de mercado do ativo na sua condição atual. Para determinar o justo valor, eles devem ser considerados vários fatores. Por exemplo, a condição física do ativo, a idade do animal ou planta, a localização, os preços praticados no mercado. Por exemplo, uma vaca leiteira, ela pode ter valores diferentes dependendo da região onde se encontra. Uma vaca que está em Maputo pode ter um preço diferente de uma vaca que está em Tete, devido aos custos de transporte e também às condições do mercado. Tratamento de ganhos e perdas. Durante o período contabilístico, o valor dos ativos biológicos ela pode variar. Essas variações podem gerar ganhos e também podem gerar perdas. Quando falo de ganhos, refere-se à representação, o aumento de valor econômico do ativo. Por outro lado, perdas representam uma redução do valor do ativo. E essas variações, elas devem ser registradas nas demonstrações de resultados
que é um relatório que mostra o lucro ou prejuízo da empresa durante um determinado período. Exemplo de ganhos. Quando dizem que houve um ganho, diriam que houve um nascimento de animais, por exemplo, o crescimento de gado, por exemplo, também um aumento de preço de mercado. E, por exemplo, quando refere-se a perdas, é a morte de animais, doenças, a diminuição do preço de mercado. Subsídios do governo. O outro aspecto importante tratado pela norma de comunidade de relato financeiro 11, agricultura, são os subsídios do governo. Subsídios são apoios financeiros que o Estado concede às empresas para incentivar determinadas atividades econômicas. No setor agrícola, esses subsídios são muito comuns porque a agricultura é uma atividade importante para o desenvolvimento econômico e também para a segurança alimentar. Existem dois principais tipos de subsídios, que são subsídios incondicionais e subsídios condicionais. Estes são os considerados os subsídios principais. Subsídios incondicionais são subsídios que a empresa recebe sem nenhuma necessidade de cumprir condições específicas. Portanto, eles são reconhecidos imediatamente como um rendimento. E quando refere-se a subsídios condicionais, são, portanto, por outro lado, existem subsídios que dependem do cumprimento de determinadas condições. Por exemplo, um cultivo de uma determinada área durante vários anos e também manter um determinado tipo de produção. Pode ser considerado como subsídios condicionais. Nestes casos, o subsídio só é reconhecido quando as condições são cumpridas. Aí, de facto, nós diríamos que houve um reconhecimento dos subsídios. Divulgações obrigatórias. Por fim, a norma exige que as empresas façam divulgações nas demonstrações financeiras da empresa. Essas informações normalmente aparecem nas notas às demonstrações financeiras. A empresa deve divulgar a descrição dos ativos biológicos, a quantidade física dos ativos, ganhos e perdas ocorridas no período, métodos utilizados para determinar o justo valor, a restrição ou garantias sobre os ativos. Assim, eu diria que os utilizadores da informação financeira, elas podem compreender melhor a situação econômica da empresa agrícola. Exercício prático número 1, que refere-se ao nascimento de ativos biológicos. A entidade, temos aqui o primeiro exercício, eu irei ler. A entidade Agrimose, em 1 de dezembro de 2011, detinha 25 vagas produtoras de leite, com 2 anos de idade, estando registrados por 2.000 por animal. Durante dezembro, nasceram 6 bezerros. Existe mercado organizado e o justo valor de cada bezerro recém-nascido é de 200. A política operacional da Agrimose
é que o gado que nasce na entidade destina-se à produção de carne. Depois vem a pergunta: quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Primeiro, antes de resolver um exercício, é necessário fazer o levantamento de dados. Nós aqui já temos o nome da empresa, que é a empresa Grimos, que o seu ativo biológico inicial são 25 vacas leiteiras e a idade da vaca são de 2 anos de idade. E o valor contabilístico por cada vaca, como vem no exercício, são de 2.000. O valor total inicial seriam de 50.000 meticais. Serão de 50.000 meticais. Os nascimentos durante o período de 6 bezerros, justo o valor de cada bezerro seria de 200. Então, o destino dos bezerros, que é a produção de carne, o resultado seria a produção de carne. A resolução. Temos aqui o resultado obtido. O valor total dos bezerros, nós iremos fazer os 6, que são 6 bezerros, e o valor unitário, o justo valor, neste caso, de cada bezerro, que seriam de 1.200 meticais. Portanto, como eu já havia dito que o valor total inicial serão de 50.000, então, portanto, no balanço dos ativos biológicos de produção, como valor inicial, iríamos debitar os 50.000 meticais, porque seria o valor inicial, e o reconhecimento inicial dos bezerros nascidos, que seriam 6 bezerros. O valor de cada bezerro seria de 1.200 meticais. O valor de cada bezerro será 200, então faremos o valor total de todos os bezerros. Então, os ativos biológicos iriam aumentar em 1.200. Reconhece-se que o ganho do período de 1.200. Exercício. Não, antes disso. Segundo essa interpretação, diríamos que o primeiro exercício, que refere-se ao nascimento, verificamos que o nascimento de novos animais, ela representa um aumento de ativo biológico e também uma geração de ganhos para a empresa. Exercício número 2. Aquisição de ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Em 31 de dezembro de 2011, todos os animais se encontram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Primeiro, o nome da empresa sabe-se que é a empresa ABC e a data da sua compra foi no dia 10 de outubro de 2011. E a quantidade de animais foi de 100 porcos, os leitões. E a finalidade dessa compra seria, de facto, a venda. E o seu custo de aquisição por cada animal, custo unitário, foi de 15. E o seu valor total seria, de facto, 1.500. O valor total, nesse caso, da compra será de 1.500. E a situação no final do período seria no dia 31 de dezembro de 2011. E todos os animais continuam vivos. O valor de mercado por cada animal é 20.
vir a resolução de cada exercício segundo esses dados. O balanço dos ativos biológicos, iríamos aqui teria um saldo inicial de 1.500. O valor total final seria o 100 vezes o 20, que igual a 2.000. E a variação de justo valor seria 2.000 menos os 1.500, que seria o 2. A variação de justo valor. Portanto, o ativo biológico passa de 1.500 para 2.000. O seu saldo inicial pelo valor da compra, o justo valor, é o custo de aquisição. O reconhecimento do justo valor, o 2, seria o justo valor à entidade do balanço. Portanto, o ativo biológico passa de 1.500 para 2.000, como eu dizia. Reconhece-se que houve um ganho de ganhos medicais, porque, de facto, ele passou de 1.500, passou a ser 2.000. Então, diríamos que houve um ganho de ganhos medicais. Então, nesse exercício, analisamos que a aquisição de animais destinados à venda e a valorização destes ativos é devido à mudança de preço no mercado. Exercício número 3, que refere-se aos ativos, à aquisição de ativos biológicos de produção. A empresa XYZ adquiriu em 1 de dezembro de 2011 no mercado do gado 10 vacas leiteiras por 15.000. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 35 litros, 0,35 litros. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30.000 litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. A pergunta seria o seguinte: quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Classificação. Primeiro, nós diríamos que as vacas leiteiras são os ativos biológicos de produção e o leite é o produto agrícola. Então, a empresa XYZ teve a sua data de aquisição em 1 de dezembro de 2011 e a quantidade foram 10 vacas leiteiras. E o valor total da compra foi de 15.000. O valor unitário seria os 15.000 que iríamos dividir para as 10, que será de vacas leiteiras. Será das vacas leiteiras, que totalizavam um valor de 1.500, que seria o valor unitário. Então, a produção de leite seria 30.000 litros e o preço de venda por litro seria 0,31. Então, a receita obtida seria 30.000 vezes o 0,35, que refere-se ao litro, que seria igual a 10.500. O justo valor no final do período seria o valor de mercado por cada vaca, que seria 1.600, como diziam no exercício. Então, o valor total seria os 10 das vacas leiteiras, de cada vaca leiteira, vezes 1.600, que é o valor do mercado por vaca. Então, o valor total seria de 16.000, porque nós iremos multiplicar as 10 vacas leiteiras pelo valor de mercado de cada vaca, será 16.000 meticais. Então, a variação de justo valor seria os 16.000 menos os 15.000, que é relativo ao valor total da compra, totalizavam no valor de 1.000 meticais. Então, dizia que todo esse valor que eu estava a falar refere-se todo o valor que eu estava a falar referiam-se aos cálculos para poder fazer a apresentação em formato de T.
Primeiro, no balanço de ativos biológicos, teremos um saldo inicial de 15 mil meticais a debitar o valor saldo inicial, nesse caso que é o valor da compra. Teremos o valor saldo inicial no lado do débito, 15 mil meticais, que era o valor total da compra. E iríamos creditar 1000 meticais, 1000 meticais que é relativo à variação do justo valor, que são os 16 mil menos os 15 mil do saldo inicial. Iríamos debitar 1000, porque houve um aumento no balanço dos ativos biológicos. E no balanço do caixa e no balanço caixas de bancos, teríamos um crédito de 15 mil, que será o saldo inicial. Também teríamos um lançamento, teríamos uma operação de 10.500, que seriam os 30 mil litros de produção de leite, vezes o 0,35, que seria a venda por litro, totalizavam os 10.500. Então, os 10.500 iriam creditar no balanço de caixa, iriam debitar, no balanço de caixa, iriam creditar no balanço de produtos acabados e também iriam creditar nas demonstrações de resultados, vendas, leite. Também, no balanço dos produtos acabados, teriam um débito de 10.500, que é relativo à receita obtida. Então, onde vem 1, refere-se ao valor da compra, que é o justo valor da aquisição. E 2, que é o reconhecimento do justo valor à data de balanço. E o 3, reconhecimento do produto agrícola, que é o leite. E o 4, reconhecimento da venda de produto agrícola. No exercício número 3, que fala de... No exercício número 3, nós diríamos que o ativo biológico de produção, como as vacas leiteiras, que não apenas geram valorização do ativo, mas também produzem bens agrícolas como leite e também agrícolas como leite. Exercício número 4. Sementes de ativos biológicos. A Agrimoc adquiriu sementes no valor de 30 mil em 1 de dezembro de 2011. No mês de dezembro, ela suportou ainda despesas com adubos e tratamentos de terras. Com referência a 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado apurado para a sementeira é de 3 mil. A pergunta seria: quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Nós teríamos de facto atenção nas sementes, que aqui vem, sementes vem 30, que é o valor imaterial. A sementeira, que são plantas em crescimentos, teríamos ter atenção que refere-se a um ativo biológico. Vamos a extrair os dados. Temos a empresa Agrimoc, que a data foi de 1 de dezembro de 2011. A compra de sementes foi de 30. As despesas adicionais foram adubos e tratamentos de terra. Eu diria que o valor do mercado da plantação teve a sua data no dia 31 de dezembro de 2011, que o valor do mercado da sementeira foi de 3 mil meticais, como vem no exercício. Temos aqui a resolução do exercício das sementeiras de ativos biológicos. A variação de valor seria o 30 mil, menos o 30, que seria, para encontrar a variação, seria o 30 mil, que é o valor do mercado da sementeira, menos o 30, que é o valor de compra de semente, que dá 2.970, mas esse valor é menos importante. Simplesmente estou aqui a dizer que existe uma variação de valor. Portanto, o ativo biológico reconhecido foi de 3 mil, que seria um débito para o balanço de ativos biológicos e também seria um crédito
para a demonstração de resultados de alterações no justo valor de ativos biológicos. Tem aqui uma nota onde diz que o valor de 30 não é material, mas sim é imaterial, pelo que não deve ser reconhecido. Os custos com a preparação no terreno, elas são custos que, de facto, são custos correntes no exercício. Portanto, eu diria que nesse exercício observamos que o caso das sementeiras, onde as plantas em crescimentos passam a ser reconhecidas como ativos biológicos e devem ser mensurados ao justo valor. No exercício número 5, diz o seguinte, que refere-se aos preços e os valores disponíveis para os ativos biológicos. Em 3 de dezembro de 2010, a empresa ABC mantém na contabilidade um terreno agrícola no qual existe uma plantação de 5.000 árvores exóticas, plantadas há 5 anos, sendo que as mesmas demoram 20 anos até o seu abate para a madeira. A plantação não se encontrava registrada com a adopção das normas no PGC-NIRF. A empresa terá que proceder ao seu registro em 1 de janeiro de 2011. Nesta data, não há forma de calcular o justo valor, por não existir mercado de ativo para espécies em crescimento. Estima-se que o valor na maturidade será de 200 por unidade. A taxa de desconto que a ABC utiliza é de 5%. A pergunta do exercício: quais os registros contabilísticos a efetuar em 1 de janeiro de 2011? Primeiro é necessário extrair dados. Nós já temos aqui o nome da empresa, que é o ABC. O terreno agrícola com 5.000 árvores exóticas. E idade de plantação, que são 5 anos. O tempo total até o abate são 20 anos. A plantação não estava registrada na contabilidade, é um dado importante. E também o valor estimado na maturidade por árvore foi de 200. Então, primeiro é necessário calcular o total estimado. Primeiro, nós faríamos os 5.000 vezes os 200, que é relativo dá o valor estimado, que seria de 1 milhão, que seria o valor das árvores na maturidade. E de seguida, eu diria que temos uma informação adicional, que diz que não existe mercado ativo para as árvores em crescimento e a taxa de desconto utilizada foi de 5%. O seu valor atual seria o valor final atualizado há 15 anos, como vem o valor seria de 15 anos, que seria os 20 menos os 5. Os 20 são relativos ao tempo total até o abate, como vem no exercício, e os 5 serão relativos à idade da plantação. Então, logo, o valor atual seria de 15 anos. O valor atual de 1 de janeiro de 2011, que nós já havíamos calculado, que é o valor total estimado, foi de 1 milhão, que iremos dividir por 1,05, iremos colocar como seu ano, o N, seria os 15 anos. Então, nós iríamos obter um valor atual em dia 1 de janeiro de 2011 no valor de 481.017,10 centavos. E esse valor nós iríamos debitar na conta dos balanços ativos biológicos e, de uma certa forma, nós iríamos creditar no valor dos resultados transitados, como que é o saldo dos ativos biológicos. Diria que a partir deste lançamento inicial, a valorização atual, ela é registrada anualmente e as alterações reconhecidas nos resultados do ano,
Este lançamento ele confirma uma alteração da política contabilística, pelo que é tratado respectivamente na norma de contabilidade de relato financeiro. Eu diria que temos que ter uma nota que quando dizem que, como não existe um mercado de ativo, a norma permite usar o seu valor como um presente descontado. Eu diria que neste exercício, que é relativo aos preços ou valores não disponíveis para os ativos biológicos, analisamos uma situação em que não existe um mercado de ativo e também para determinar o justo valor, para se determinar um justo valor, sendo necessário recorrer aos meios de valor presente e descontado para estimar o seu valor econômico do ativo. Conclusão. Para concluir, é possível afirmar que a norma de contabilidade de relato financeiro, que refere-se à agricultura, como dizia desde o início da apresentação, ela desempenha um papel extremamente importante na contabilidade das empresas agrícolas. E esta norma ela foi criada para responder às características específicas da atividade agrícola, que se referiam significativamente de outras atividades econômicas, principalmente devido à existência de ativos biológicos sujeitos à transformação biológica. Ao longo desta apresentação, foi possível verificar que os ativos biológicos, como animais e plantas, passam por processos naturais de crescimento, reprodução e desenvolvimento. E essas transformações influenciam diretamente o valor econômico desses ativos, o que torna necessariamente um tratamento contabilístico adequado. A norma estabelece que os ativos biológicos elas devem ser reconhecidos devem ser reconhecidos quando de facto a entidade que controla o ativo, quando é provável a obtenção de benefícios econômicos futuros e quando o valor do ativo ela pode ser mensurado de uma forma fiável. Um dos princípios que eu diria que são mais importantes na norma é a mensuração pelo justo valor, menos custos estimados de venda, o que permite que as demonstrações financeiras reflitam de facto no valor real dos ativos biológicos da empresa. E durante os exercícios práticos foi possível analisar que existiram diferentes situações que ocorrem frequentemente nas atividades agrícolas. E estes exemplos, eles demonstram que a aplicação de uma norma, ela permite representar de forma mais fiel e a realidade econômica das empresas agrícolas, garantindo uma maior transparência e fiabilidade nas demonstrações financeiras. Assim, pode-se concluir que a norma de contabilidade de relato financeiro ela é essencial não só para assegurar que a atividade agrícola seja corretamente efetiva na contabilidade e também permitindo que aos gestores, aos investidores e também outros utilizadores da informação financeira compreendam melhor o desempenho e a situação econômica das empresas neste setor. Obrigada.